Alô, som. É com alegria que a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste cedia a segunda edição do Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia, instituído por meio do Decreto Legislativo número 17 de 2025, de iniciativa do vereador Lúcio Donizete, desta vez com o tema Formação e Capacitação de Profissionais para a Indústria do Futuro, com o objetivo de apresentar propostas a quem de direito para a construção ou melhorias de legislação municipal específica no campo da inovação, ciência e tecnologia, pesquisar e organizar informações, dados, índices e estatísticas existentes sobre atividades que envolvam inovação, ciência e tecnologia na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Promover reuniões com autoridades, empresas, entidades afins e a sociedade civil sobre o tema do fórum. Apoiar o desenvolvimento prestados pelo poder público e propor a quem de direito melhorias em inovação, ciência e tecnologia na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Buscar e propor soluções a quem de direito para inserir o município no patamar das cidades inteligentes. Difundir a cultura da inovação através de palestras, cursos, workshops, hackathons, seminários, encontros de caráter formativo, teórico ou técnico. Anunciamos neste momento a composição da mesa principal. O representante da Câmara Municipal, o vereador Mori Tavares, está vindo. O vice-prefeito do município de Santa Bárbara do Oeste, senhor Felipe Sanches. O vereador Lúcio Donizete, idealizador do Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia. O senhor Fábio Zop, da empresa Intento Ventures. Senhor Fábio Gelach, diretor regional do SEBRAE, palestrante. E, por fim, o senhor Mário Iagami Filho, coordenador técnico pedagógico do SENAI e palestrante. Anunciamos também a presença dos vereadores Alex Tantas e o vereador Carlos Urgon. Muito obrigada pela presença. Justificamos a ausência do presidente desta casa, vereador Júlio César Santos da Silva Pifu, em razão de compromisso previamente agendado, consistente em viagem institucional, realizada juntamente com demais servidores da Câmara, para participação em cursos de capacitação. Ressalta-se que a qualificação contínua dos agentes públicos é fundamental para o aprimoramento dos serviços prestados à população. Passo a palavra agora ao vereador Lúcio Donizete. Bom dia a todos. Com muita alegria e um prazer enorme que hoje daremos início à segunda reunião, Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia. Um projeto que já funciona em algumas cidades e eu quero agradecer aqui a presença de grandes amigos, né? Estamos aqui com alguns amigos também da nossa cidade irmã, vizinha americana, que também funciona lá o Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia. Lá foi instituído, através do projeto aprovado do nosso amigo, ex-vereador e eterno vereador de Americana, Silvio Dourado. Obrigado pela presença, Silvio. E para nós é uma alegria poder contar com essa parceria, né? de pessoas importantes, grandes amigos e grandes líderes que se doam para as nossas comunidades, né? Líderes que pensam em um futuro e desejam, né? Sem perder a esperança de vivermos em uma sociedade mais justa, mais fraterna, em um Brasil melhor, pensar em deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um legado.
pensar em colocar os nossos filhos e nossos netos vivendo no futuro em um país melhor. Por que não? O Brasil tem jeito. O Brasil ainda não podemos olhar para um país como o nosso, gigantesco, e falar, não perdemos a esperança, não tem mais jeito. Não, o Brasil tem jeito. E tem jeito porque tem pessoas boas e maravilhosas como vocês que pensam junto com nós, né? Pensam em transformar o Brasil. Um país do tamanho do nosso. Né? Nós costumamos dizer que um país que não tem terremoto, que não tem tsunami, né? Aqui o clima é o mais perfeito do mundo, praticamente, para se plantar, para se comer. Por que o Brasil ainda não deu certo? Por que o Brasil ainda sofre dessa maneira? Por que o nosso povo sofre tanto? Então, o Brasil tem jeito. O Brasil é um país com potencial gigantesco e cabe a cada um de nós trabalhar para que no futuro nós possamos viver em um país que nós sonhamos. Então, agradeço a cada um de vocês pela presença, pela parceria. Hoje nós temos aqui grandes mestres e professores que podem contribuir com tantas coisas, né? Para que a nossa querida Santa Bárbara do Oeste cresça, né? Para que a nossa querida Santa Bárbara do Oeste trabalhe em função de uma cidade melhor. Gostaria de agradecer aqui a presença do nosso vice-prefeito, Felipe Santos, né, em parceria conosco aqui, sempre do nosso lado, sempre precisando estar aqui. Obrigado, Felipe Santos. Agradecer aos vereadores Alex Dantas e Cabo do Limão, os dois fazem um grande trabalho também junto aqui na nossa Câmara Municipal. Marcos Correia, né, trabalha ali na Prefeitura de Piracicaba com uma agenda muito forte para a família. Muito obrigado, Marcos. Jefferson Romero, da Ciesp, seja bem-vindo. Wagner Roberto, diretor do Senai. Nosso amigo Silvio Dourado, ex-vereador de Americana, um grande amigo, idealizador desse projeto na cidade de Americana, e tem muito a contribuir conosco aqui. Obrigado, Silvio. Marcelo Gomes, da Unidade Regional do Ensino de Americana, muito obrigado, Marcelo. Mônica Camilo, Internet, muito obrigado, Mônica, um prazer receber você. Ontem a Mônica entrou no nosso grupo de WhatsApp, então seja muito bem-vinda, Mônica. Valquíria Prado, da Uniface TC, Centro Universitário, né? Valquíria, muito obrigado, Valquíria, pela presença. Vladimir da Costa, né, grande Vlad, diretor da FATEC de Americana, tem muito a contribuir conosco também, né? Estávamos conversando um pouco sobre alguns projetos, com certeza a FATEC pode nos auxiliar muito. Obrigado, Vladimir. Vladimir Suzegan, da IPEC Polivalente. Vlad, nós estivemos lá visitando junto com o Silvio Dourado e deu para perceber o quanto essa entidade é forte, né, na cidade americana. Parabéns pelo trabalho, né? A Silmara Azevedo, da Inova, seja bem-vinda, Silmara. Guto Xavier, Senac de Americana, muito bacana ter a sua presença aqui. Luceli Inês, da Lampejos, seja bem-vinda, Luceli. Tícios Godoy, advogado aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, grande amigo nosso também, com valores incríveis, pessoa que colabora muito para a comunidade. Também quero agradecer a presença do nosso amigo Marcelo, né? Seja bem-vindo, Marcelo Garcia, amigo nosso de Americana. Muito bom ter vocês aqui. Gostaria de agradecer também aos funcionários desta casa, né? Sem a presença deles aqui e a organização desses amigos aqui, funcionários da casa, não estaríamos aqui. Então, muito obrigado também a todos os funcionários aqui desta casa. Quero agradecer aqui também ao Fábio Zoppi. Muito obrigado, Fábio Zoppi, um grande profissional e com certeza vai poder nos auxiliar muito, e já está auxiliando muito na construção dessa instituição, desse fórum aqui na cidade
de Santa Bárbara do Oeste. Mário Iagami Filho, muito obrigado, né? Coordenador técnico pedagógico do Senai, né? Hoje será um palestrante para nós. E o Fábio Gerlach, também agradecemos aqui imensamente a presença do Fábio Gerlach, que também trará para nós, diretor regional do SEBRAE, né? Uma palestra muito importante. Daremos início ao segundo Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia, ouvindo o nosso primeiro palestrante convidado, Mário Iagami Filho, coordenador técnico pedagógico do Senai. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora, seguinte, quero expressar alguns agradecimentos, né, por estar participando desse segundo fórum de inovação, tecnologia aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, representando a Escola Senai aqui do município. E com muita satisfação, a gente dá continuidade a um trabalho desenvolvido no município, na questão do oferecimento de vagas, cursos e oportunidades à sociedade. Então, a ciência, ela traz o conhecimento, tecnologia é uma aplicável. E tudo isso voltado para a sociedade. Então, nós temos que tornar isso permeável, introduzir na sociedade, né, o conhecimento e onde aplicar, ajudar os jovens, a todos os participantes que fazem parte, né, dessa idade da educação. Eu começo fazendo uma pergunta, né, deixada lá no fórum anterior. Como fortalecer o ecossistema de inovação local e inserir Santa Bárbara do Oeste no movimento das cidades inteligentes? Então, o papel principal aí da nossa escola é justamente fornecer cursos, né, fortalecer através do fortalecimento da indústria e propiciar que tudo isso seja oferecido, né, de maneira a atender, né, a população local. Então, a missão principal do Senai é o aumento da competitividade da indústria por meio de ações de educação profissional, tecnologia, inovação e empreendedorismo industrial. Então, é um ecossistema, principalmente, que visa integrar esses pilares. Mais uma vez, tecnologia, inovação e educação profissional. A rede de escolas Senai, né, ela compõe hoje 90 unidades aí espalhadas no estado de São Paulo, e eu destaco principalmente a região metropolitana de Campinas, onde abrange a cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde temos aí um período, né, de uma concentração de escolas muito fortes. Isso tudo motivado pelo movimento da indústria, que acontece aqui no nosso município. Principalmente aí motivado pelo eixo logístico, cercado pelas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Queiroz. Então, existe até uma projeção, né, dessa região vai se tornar uma grande São Paulo, entre aspas, no médio e longo prazo, deslocando nessa segunda maior concentração lá para o norte do estado, lá para o centro. Então, Santa Bárbara, né, faz parte de um contexto estratégico, né, no município, e temos que estar bastante prontos, né, para ser o protagonista dessa vanguarda industrial, como já vem acontecendo ali no município. Entrando nas linhas, né, de atendimento do Senai, vamos começar aí por algumas soluções voltadas para a indústria, né, entre tecnologia, inovação e empreendedorismo. As áreas principais tecnológicas aí atendidas, né, do ciclo de inovação estão aí na área metalmecânica, em soluções de design,
construção civil, calçados. Então, tem uma série de áreas, né, da indústria que são abrangidos aí por institutos de inovação e tecnologia, compostos por especialistas e também por pesquisadores. O Senai UFPT é um centro de pesquisa, fica localizado lá em São Bernardo do Campo, o principal deles, mas também, né, nessas unidades aí marcadas, né, distribuídas aí ao longo do estado de São Paulo. E além da educação, claro. Dentre os programas estratégicos, né, que são capilarizados e chegam, né, na indústria, os principais deles estão focados aí na jornada de transformação digital, que começou em 2022 e ganhou uma escala ali a nível nacional, através aí do Brasil mais produtivo. A gente deixou ali o link, o QR Code, né, desses programas, né, que são disponíveis, né, para a qualquer momento as indústrias que queiram, né, iniciar aí um diagnóstico para entrar, né, justamente nessa vanguarda, né, de desenvolvimento e conhecer aí as ferramentas, né, que levam à competitividade até a indústria. O Brasil Mais Produtivo é um programa de âmbito nacional, que abrange, por exemplo, o Senai, né, o Departamento Nacional, o SEBRAE e outros meios de fomento e financiamento, né, que tornam possíveis a execução de projetos dentro da indústria local. Então, resumindo, né, Santa Bárbara do Oeste, através das consultorias, consegue levar, né, a jornada de transformação digital até a sua empresa. Aí, um resumo aí do nosso atendimento, só nesses últimos, durante esses últimos 4 anos. Então, 2022 a 2026, foram 370 indústrias atendidas só no município de Santa Bárbara do Oeste. Indústrias que se apropriaram de consultorias de manufacturing, também eficiência energética, e corresponde ali ao primeiro andar. Então, 130. E depois disso, né, de todos os atendimentos, né, 130 estão na segunda fase, e a terceira fase, ela compreende em linhas de fomento mais específicas, voltadas às tecnologias habilitadoras da fábrica inteligente, ou conhecida também como indústria 4.0. Então, essa é uma ferramenta de inovação que propicia, né, e leva as indústrias a implantar em seus processos mecanismos de desenvolvimento frente à necessidade desse desenvolvimento, conhecido aí como movimento da indústria 4.0. Hoje, portanto, aí os atendimentos estão na casa de 370 indústrias aqui em Santa Bárbara. E aí, chegando na nossa linha, vou falar assim, do coração aqui em Santa Bárbara, principalmente a educação. O Senai, desde a sua fundação, ele foi conhecido como a escola, foi conhecido como a escola da indústria. Então, falando um pouco aí estendendo um pouco mais sobre as possibilidades que tem aqui em Santa Bárbara, temos aí as características, que são cursos, principalmente com teoria e prática, o foco principal é desenvolver práticas de oficina, cursos inclusivos, os ambientes de aprendizagem que replicam os ambientes da indústria, justamente são máquinas, né, equipamentos que existem no parque fabril. A questão também da articulação das empresas, né, para a inserção, né, dos cursos. A gente tem uma parceria, onde a empresa participa também de comitês na formação dos cursos, dos itinerários formativos, isso é atualizado constantemente. E também frente à demanda do município. Existe lá uma pesquisa, né, que é atualizada
praticamente online, que é um mapa do emprego aqui no município. Então, por que nós criamos determinadas ofertas? Justamente para trazer as necessidades entre a indústria e as necessidades da demanda do município, através aí dos canais que a gente transforma depois em curso. O foco principal, além dos cursos regulares, é a formação inicial continuada, onde são cursos livres, de qualificação, aperfeiçoamento, especialização profissional, cursos de curta duração, e esse sim a gente pretende alavancar aí nesse fórum, trazendo a necessidade de formação na indústria ou até mesmo na sociedade, através de cursos principalmente existentes nas áreas aqui em Santa Bárbara do Oeste, construção civil, alimentos, metalmecânica, é o grande núcleo do município. Aí surgem as variações aí na eletroeletrônica, também tecnologia da informação, saúde e segurança do trabalho, logística, cursos na área de gestão. Então, abrange todo o portfólio industrial e as oportunidades que são geradas aí para o município e para as indústrias. Fazendo uma conexão aí com o fórum, é a formação do profissional do futuro. Ou melhor, a gente prefere falar do presente, já que tudo que é executado na escola, tudo que é uma lição aprendida na prática, é para ser aplicado imediatamente. Então, eu deixo um gancho aí, um convite, uma provocação para todos, na questão dos cursos voltados principalmente à inteligência artificial. Então, as cidades que hoje se propõem a fazer aí o smart grid, as cidades inteligentes em si, Sorocaba, como exemplo, uma região, enfim, tudo isso depende de tecnologias que são absorvidas através do conhecimento. Então, o Senai hoje veio aqui para isso, trazer a oportunidade, principalmente de formação profissional. Um detalhe, são cursos livres e com bolsas de estudos, ou seja, gratuitos, voltados principalmente à inteligência artificial, uma tecnologia muito conhecida aí, os chamados site GPT, que nunca tentou entrar ou buscar uma solução que seja através desse ponto de comando. Mas a gente vai mais além. São prompts que vão ajudar na programação, a desenvolver soluções, e eu garanto, até para aqueles que tiveram ou têm pouco conhecimento em programação. Está aí a facilidade de participar de uma formação dessa. Além disso, outros players, isso mantém uma parceria formal também, através aí da Microsoft, a inteligência artificial em nuvem, onde tudo isso é armazenado hoje. Todos esses dados, esses vídeos, tudo é armazenado em nuvem. Então, os principais players, a Microsoft e o Google, além da AWS, além da Cisco, ServiceNow, também que é um outro fornecedor de sistemas ERP, inclusive em algumas prefeituras, enfim. Ou seja, a tecnologia ela já está presente no nosso dia a dia, e deter o conhecimento faz parte da escola, faz parte do papel da escola. Levar isso para a sociedade. Então, eu vou até mostrar aí para vocês aí uns pontinhos que a gente gostaria que se tornassem nossos futuros alunos. Cada pontinho desse aí é uma escola aqui do município. Pode ser lá a faculdade, pode ser a escola técnica, pode ser as escolas de ensino médio, principalmente, tem uma idade mínima para os cursos. Então, buscamos aí como levar isso até a sociedade, levar esse conceito da inovação, do conhecimento e a necessidade da indústria.
através das parcerias. Escolas de ensino médio, as escolas técnicas, as faculdades e as indústrias. Formar turmas específicas para, enfim, produzir soluções reais. Soluções que a gente veja o resultado imediato, e surta, o crescimento que vai consolidar realmente o desenvolvimento da nossa cadeia produtiva como um todo. Isso não é futuro, não é o profissional do futuro, é o profissional do presente. São as ações que a gente faz no nosso dia a dia. E aí, eu fecho aí a nossa primeira apresentação. Vamos depois abrir o fórum e agradecer mais uma vez a todos os presentes. E me sinto à vontade, integrante desse processo de transformação. Aí, em cada dia que a gente trabalha lá na escola, inicia e fecha a escola. Obrigado. Agradecendo ao nosso amigo Mário Diagani Filho, com certeza a instituição Senai estará e poderá caminhar muito forte conosco nesse fórum. Obrigado pela contribuição, viu, Mário? Gostaria de agradecer também aqui a presença do vereador Juca Bertolucci, líder de governo nessa casa. Seja bem-vindo, Juca. Prazer ter você aqui. O nosso vice-prefeito Felipe Santos terá uma agenda em um pouco. Gostaria de passar a palavra para o nosso vice-prefeito Felipe Santos. Obrigado, Lúcio. Bom dia a todos. Assim como foi dito pelo Lúcio, na verdade, todo mundo numa agenda. Estou com uma reunião com os secretários, todo mundo na sala. Só que aí o Luiz está aqui, inclusive, até passagem do Luiz, que me lembrou, falou que ele tem que ir lá para fazer a abertura do evento. Eu deixei o pessoal todo na minha sala, vim para cá rapidinho. Ainda bem que nós estamos próximos, né? Ele facilita com o nosso dia a dia, a gente possa ter essa interação e estarmos presentes também em eventos importantes como esse. Pedir a compreensão de todos lá, tenho acompanhado aqui como está a reunião aqui pelo WhatsApp e vou estar para lá. Mas eu não poderia deixar de passar aqui, primeiro, para poder parabenizar por essa atitude, pela iniciativa que você realizou aqui na Câmara Municipal, os vereadores presentes também, que puderam vir, sobre um tema de suma importância, que é a inovação, ciência e tecnologia. São situações que a gente vive esse ano e cada ano que passa, a gente tem a evolução tecnológica. Isso é muito importante para as questões produtivas e também no dia a dia das pessoas. Isso interfere de forma direta nas ações também com o poder público. Tanto no poder público na sua ação interna, das suas atividades, quanto também o aporte e também na estruturação de leis e mecanismos que possam auxiliar as empresas e também as entidades e instituições que queiram e estejam preparadas ou se preparem para poder estar cada dia mais evoluindo na parte tecnológica. Então, esse debate e esse fórum é de suma importância por trazer à tona um tema tão importante e também que faça com que as pessoas possam se integrar de informações novas, assim como foram ditas, e também daquilo que as instituições, como o Senai e outras que estão aqui hoje, oferecem para a população como um todo e também para nós, poder público. Então, é de extrema importância esse debate, esse fórum. Novamente, parabenizá-lo, dizer que você é o nosso representante aqui da parte tecnológica junto com os vereadores, e certamente depois as pautas e aquilo que for de interesse do município você nos trará, para que a gente possa dar sequência junto com o nosso secretariado e também com a nossa equipe de trabalho. Então, que Deus abençoe a todos, ótimo dia de trabalho. Eu me despeço de vocês, mas deixo aqui excelentes pessoas e representantes da iniciativa pública que com certeza continuarão tocando essa reunião e levando a todos nós para que nós possamos fazer um trabalho junto executivo e legislativo, assim fazendo a contribuição do poder público. Então, ótimo dia a todos vocês. Eu retorno à minha reunião lá, mas vocês continuem aqui e certamente depois eu afino o curso aí os próximos passos, tá bom? Muito obrigado. Para compor a mesa aqui no local do nosso querido Felipe Santos, gostaria de chamar aqui o ex-vereador de Americana, Silvio Dourado,
para compor conosco a mesa. O Silvio, que iniciou esse projeto lá em Americana, liderou durante seus 4 anos de mandato, mesmo assim, ainda continua lá, né, Silvio? Continua ajudando o fórum lá em Americana e vai dar uma contribuição grandiosa aqui para nós também na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Seja bem-vindo à mesa, Silvio. Dando continuidade à nossa programação, convidamos agora o nosso segundo palestrante para dar a sequência aos nossos trabalhos, o senhor Fábio Gerlach, diretor regional do SEBRAE. Antes do início da fala do Fábio Gerlach, gostaria de chamar o Rafael da GDG Americana para compor aqui a mesa, Rafael. A extensão da mesa, por gentileza. Obrigado, Rafael. Vontade, Fábio. Bom dia a todos. Vereador Lúcio, em seu nome, cumprimentar a todos os demais presentes. Prazer fazer parte aqui dessa importante iniciativa e falar um pouquinho do nosso contexto, né? Eu vou falar aqui um pouco do SEBRAE e, nesse contexto, a gente tem um olhar para a cidade, né? Então, Santa Bárbara tem hoje 28% da população vivendo diretamente do empreendedorismo. Então, pensando que para cada formal, a gente tem um não formalizado ainda e nós temos públicos diversos que podem ser trabalhados com essa bandeira. E aí eu vou mostrar para vocês alguns números e a vocação, pelo menos, não sei se a principal, uma das principais da cidade, ela tem uma conotação de empreendedorismo forte, principalmente de mês. E aí, na figura do microempreendedor individual, muita gente que deixou de trabalhar, mas que é um profissional que está disponível de uma outra maneira para o mercado e que a gente precisa olhar com muito carinho. Mas antes, eu acho que temos algumas coisas para ser pensadas. Acho que o fórum é provocativo, certo? Então, como que Santa Bárbara está sendo vista e reconhecida como um ambiente de inovação, de tecnologia, né? Temos que ter um inventário. O que nós temos hoje na cidade? Temos hubs, temos iniciativas, temos... Quantas startups temos na cidade? Quantas temos? Nós não sabemos, certo? Alguém aqui é dono de alguma startup de Santa Bárbara? Então, não temos. Então, esse tipo de levantamento, me permite, eu acho que é fundamental que a gente comece a fazê-lo de alguma maneira. Quando a gente está aqui também, o que está acontecendo próximo aqui, que a gente pode olhar, e assim como todos estão olhando. Nós estamos no Corredor Caipira. O Corredor Caipira ele nasce das iniciativas da Embrapa e das instituições de ensino, principalmente do agro, São José dos Campos, passando por Campinas, Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto. E é claro que automaticamente tudo está nesse entorno, né? E em função disso tem acontecido algumas iniciativas, como o Speed Agro, programas e produtos que o SEBRAE, em parceria com o governo do Estado e outros parceiros disponibilizam. Nós estamos próximos aqui nessa linha, São Carlos, por exemplo. São Carlos está pleiteando, não sei para quem sabe, nós temos uma legislação de indicação geográfica, temos 3 na região sendo pleiteada, tecido plano em Americana, no Nordeste Santa Bárbara, faz parte da microrregião aqui, serviços de águas termais em Águas de São Pedro e joias, semijoias em Limeira. Estamos avançando aí na documentação agora para o reconhecimento posterior como uma indicação geográfica. Mas São Carlos, por exemplo, está pleiteando o reconhecimento de serviços de tecnologia e inovação. A legislação ela permite produtos e serviços, mas acho que só Recife, Porto Digital, é isso que eu falo, só Recife tem, e São Carlos e mais um outro lugar que está analisando a possibilidade. E lá, estivemos recentemente, eles têm um percentual do orçamento municipal dedicado à inovação, para várias frentes. Então, quando se discute, você tem orçamento e estrutura disponível, você consegue viabilizar de alguma maneira. Nós estamos aqui do lado de Piracicaba, apesar de eu estar sediado lá, nós somos uma regional, né? E eu não sou piracicabano, então eu falo de fora também.
Mas eu faço parte diretamente do grupo de trabalho que foi formado lá para falar sobre distrito de inovação. Estamos pleiteando por Piracicaba o reconhecimento pelo governo do estado como um distrito de inovação. Então, e assim a gente fez e participou ativamente, né? O Silvio, o Marco, do Fórum de Inovação de Americana, onde nós tivemos um evento há 2 anos e meio, mais ou menos, com um teatro para 700 pessoas. A gente perguntou assim, despretensiosamente, colocamos o QR Code, tem alguma startup aqui? Para nossa surpresa, 12 pessoas, 12 startups estavam presentes. Automaticamente a gente colocou no eixo da nossa esteira de atendimento, nós temos aí uma série de oportunidades. E aí, recentemente, naturalmente, a gente fez em Piracicaba, fizemos em Americana, fizemos em Limeira esse ano também pela primeira vez, porque não em 2027 fazer também aqui em Santa Bárbara, que foi o Startup Day que aconteceu no sábado. Eu estava lá, se dividiu, eu estava em Limeira. Então, temos muitas oportunidades e possibilidades que a gente pode trazer para discutir, não só para o empreendedorismo tradicional, né, olhando para a pauta, mas também para vertentes da tecnologia e da inovação. Tá? Então, como que a cidade está se apropriando, que já tem aqui, né, uma CPL reconhecida, tem um engenho processo, que não é necessariamente de inovação, mas pode ser discutida. E aí a gente teve recentemente na FIDAM, em Americana, o primeiro clube, e quando teremos aqui? Fica essa primeira provocação, vereador. Assim, me permita a brincadeira, mas onde dentro da linha de tecnologia e inovação, onde Santa Bárbara quer estar e quer ser reconhecida quando crescer. Certo? Esse é o primeiro exercício. Aqui. Bom, dentro dessa lógica de necessidades dos pequenos negócios, né? E aqui eu trago com muito carinho, sempre nós temos não só o Sebrae e o Senai, nós temos muitos S disponíveis em que a gente pode se apropriar também, né? E muitos desses S operam outras oportunidades. Quando a gente divide as necessidades dos pequenos negócios, a gente olha para a mão de obra, não é a nossa praia, é Senac, Senai, Senac, tem o SESC, o Senac também, né? E a gente tem ali também o SES e o SESC, que fazem parte do bolo da indústria e do comércio. Depois a gente vem para a tecnologia e inovação, nós compramos muita coisa dos parceiros, principalmente do Senai, do Senac, do Senac, porque nós somos incompetentes tecnicamente em algumas frentes, então, naturalmente, comprar e oferecer para o mercado dentro de uma lógica de inovação a gente pode fazer. Eu não treino mão de obra, né, o pagamento aqui, mas eu, dentro da lógica de inovação, por exemplo, pessoas que sabem cozinhar e querem aprender a fazer um bolo, alguma coisa nesse sentido, é uma lógica de inovação e tecnologia, e aí eu posso ir lá e comprar e oferecer para a comunidade. E quando a gente vem aqui para a gestão, né, competitividade, onde a gente atua mais fortemente, para quem não sabe, para quem não conhece, temos um S aqui, que é o CESCOP também, das cooperativas, mas mais recentemente a Apex, que é também tipo S, né, faz parte do pacote, nós seremos operadores da Apex no estado. Então hoje nós oferecemos o TIX também como uma vertente de tecnologia e inovação, porque a abertura de novos mercados, uma vez que a empresa tem que se preparar, ela muitas vezes precisa desse apoio, né? Então, pode passar. Bom, aqui um pouquinho do tamanho do que a gente fez. No ano passado, a gente realizou 500 mil atendimentos na região nossa de atuação. Pode passar. Aqui são 17 municípios, né? Nós atendemos 26% da quantidade, chegamos até 26% a taxa de cobertura dos pequenos negócios na região. Pode passar. Para as empresas monitoradas que passaram por nós, especialmente micro e pequenas empresas, um pouquinho, 14% de aumento de faturamento médio foi um resultado importante para a gente. E aqui, quando a gente vem para Santa Bárbara, a gente também observa foram mais 50 mil atendimentos realizados aqui. Mas está longe, né? Nós temos o Sebrae aqui, nós temos uma unidade aqui, o escritório que vem, mas hoje, graças à tecnologia e inovação, nós conseguimos oferecer, por exemplo, emissões de fundo fiscal.
Tem muita gente que utiliza rotineiramente, é atendido e a gente não tem ideia de quantos temos, pelo menos os parceiros, né? Então, mas muita coisa acontece e esse é o número de atendimentos realizados na cidade de Arapaçá. Agora, efetivamente, com ações de inovação, de tecnologia e inovação, acho que a gente tem muito para abrir, muito para discutir, muito para avançar. Pode vir. Aqui um pouco fotos de algumas coisas que a gente participou e fez aqui. Pode seguir. Bom, aqui nós temos um banco de dados para quem gosta, né? O Data Sebrae e o Data MPS são 2 bancos públicos disponíveis. Então, quando a gente olha o tamanho, né, nós começamos a ler de 26, quase 27 mil, tem um outro banco que fala em 27.300 empresas, e distribuídas ali por porte, a maioria mailings, depois e-mails, EPs. A gente tem aqui por setor, também distribuídos, né, serviços como a maior parte. E quando a gente vai para a indústria, né, que é um pouco do nosso objeto de análise hoje aqui, né, então a gente tem ali quase 4 mil indústrias, e aí a gente pode ir azul. Aqui que eu queria chamar a atenção, né? Quando a gente fala de preparação, aqui são só as indústrias. Então, nós temos e um recorte dos MEIs. Das 3.700, 1.898 empresas alocadas na indústria são MEIs. Então, aqui, a gente começa a perceber, né, que temos o MEI, o microempreendedor individual, ele pode, no máximo, ter, legalmente falando, no máximo ter mais um colaborador. Então, nós estamos falando de pessoas que têm utilizado do empreendedorismo, da formalização, como instrumento para criar o seu próprio emprego. Então, nós temos falado muito da relação de trabalho. Então, alguém que teria um salário X na indústria, ele montando o seu negócio, claro que muitos abrem e não tem noção, esquece que tem que pagar gasto, tem uma série de problemas, né? Metade dessa galera tem algum tipo de dificuldade. Mas quando a gente fala de capacitação, não dá para falar só da mão de obra, obviamente que, e aí o Senai faz isso de maneira muito conhecida e com muita competência, né? Mas também olhar para os empreendedores e o que a gente pode levar para eles na vertente da tecnologia e da inovação. Então, hoje é possível fazer muita coisa, oferecer muita coisa, mas, de fato, o que nós estamos oferecendo e fazendo? Pode passar. Aqui, um pouquinho, eu não vou entrar no mérito da indústria 4.0 aqui, mas os desafios e as oportunidades são... a indústria 4.0 é uma exclusividade dos grandes negócios, das médias e grandes, então, de todos que podem se apropriar. Quando a gente fala de desafios, né, dos pequenos, a gente está falando de investimento, a gente está falando de falta de conhecimento técnico, né? Quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando de aumentar a eficiência, a gente tem alguns programas de inovação, como o ALI, que foi mostrado ali a jornada de transformação digital, e o ALI, o Agente Local de Inovação, são bolsistas distribuídos na região que estão atendendo nesse momento 275 empresas no ciclo que se iniciou agora em fevereiro. Para quê? Para identificar problemas e buscar soluções de inovação. Temos empresas aqui sendo atendidas, temos também. Então, dentro do inventário que eu falei, temos aqui um programa rodando, acontecendo. A cidade pode se apropriar mais do que tem disponível? Pode. Fica também essa possibilidade, né? Então, a necessidade de uma mentalidade voltada para a inovação e aprendizado contínuo é algo que a gente precisa consistentemente levar, oferecer e discutir, né? E a gente faz isso como nossa pauta diária nos pequenos negócios. Pode ir. Aqui, quando a gente fala de preparação das competências necessárias, a gente fala de as hard skills, né, soft skills, importância de alfabetização digital, dentro comportamental, resolução de problemas complexos, né? Então, a gente tem buscado diversas iniciativas, cada uma respeitando a maturidade empresarial dos clientes que nós atendemos, levar essa discussão de alguma maneira, né?
essa ideia de cultivar uma cultura de aprendizado contínuo dentro da empresa é algo que a gente vem falando muito, né? Assim como a gente sempre falou de um problema recente, desde quando eu entrei no Sebrae, a gente sempre identifica o problema principal do empreendedor, é misturar o bolso da pessoa física com o bolso da pessoa jurídica. E talvez pela primeira vez depois de tanto tempo, com toda a tecnologia e a inovação que a Receita Federal tem à disposição, hoje é possível saber o tamanho do bolso da pessoa física e o tamanho do bolso da pessoa jurídica. Certo? Então, é uma discussão. Né? Da mesma maneira que a tecnologia é usada para identificar, também ela pode ser usada para que ele se proteja, para que ele entenda o que você pode fazer e até onde você pode passar. Nós temos algumas ferramentas, né? A gente, o Sebrae Tech é uma delas, os principais operadores e pilotadores do Sebrae Tech é o Senai, nós temos o Senac, o Senai, são soluções tecnológicas de valores maiores que a gente consegue pagar totalmente, ou subsidiar 80%, fica para o empreendedor ou nada, dependendo do programa que você está inserindo, ou de uma maneira mais abrangente. Pode finalizar aqui. Bom, então, minha contribuição aqui para os contatos, nós temos uma parceria com a Prefeitura, a Associação Comercial, o SESC, nós estamos aqui em Santa Bárbara, para o Sebrae, mas também através dos nossos programas e projetos. Obrigado. Agradecemos ao nosso amigo Fábio Gerlach pela contribuição, pelo material rico, pelo conteúdo que você trouxe para nós aqui. Muito obrigado, Fábio. Gostaria de passar agora a palavra para que cada um de nós falássemos bem brevemente um pouquinho sobre o que nós ouvimos nessas duas palestras, mas gostaria de fazer uma provocação para todos nós. Ao invés de só falar, né? Eu gostei, será que nasce alguma ideia que cada um de nós possa contribuir para que Santa Bárbara do Oeste cresça com as palestras que nós tivemos aqui hoje, né? Será que temos alguma ideia a oferecer? Então fica também essa provocação, né? Dentro do tema que nós ouvimos, para nascer ideias, né, de melhorias também para a nossa cidade, com novas instituições, talvez, mas para o crescimento, né, para o cidadão urbanista. Gostaria de começar com o nosso amigo ex-vereador Silvio Dourado, com a palavra Silvio Dourado. Obrigado, vereador Lúcio Donizete, presidente deste evento que já tem feito a diferença na cidade de Santa Bárbara, viu? Quero, na pessoa do vereador Alex, saudar as demais autoridades aqui da casa, os demais servidores, na pessoa do Vlad, saudar os demais presentes aqui. Bem, eu estava aqui, doutor Tício Godoy, pensando que alguns anos atrás estava lá o senhor organizando aquelas ideias que a gente trouxe do Isaac, né, lá de Piracicaba, e o senhor remodelando aquelas coisas. Você já imaginou que ia dar em tudo isso? Já pensou quanto que esse fórum realmente, né, tem contribuído para a nossa região, sobretudo, né? Então, eu quero começar agradecendo, né? Hoje até brincávamos, temos 4 aqui, o Marcos, o Dr. Tícios, o Leandro e o Marcelo sentados lá atrás, né? Obrigado, que vocês fazem parte de toda essa história que começamos, aliás, que demos continuidade na cidade americana e que hoje já vai Santa Bárbara, estamos ajudando também, inclusive Paulínia também, que estão pensando em desenvolver um trabalho lá, estou junto com o Marcelo Martins, ajudando, estruturando as coisas por lá, é uma alegria. Vereador, eu parabenizo você pela sensibilidade e dizer o seguinte, hoje eu estou aqui como representante, como agente de inovação do Hub FIDAN, né? Quero fazer o convite para aqueles que não conheceram ainda o nosso espaço lá na FIDAN americana, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho lá de aceleração de startups. Então, o Gerlach trouxe para nós agora, né, fazer esse mapeamento de quais são as startups que temos aqui. Temos do nosso lado, aqui em Americana, um espaço próprio para isso, né, para desenvolver realmente essas iniciativas. E o que eu queria deixar
vereador, para encerrar minha fala, é a importância desse vínculo que nós aqui temos, porque o fórum que aqui a gente viu nas 2 edições tem promovido é este vínculo, e o vínculo é muito importante, porque me dá a condição de eu me perceber, olhar aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu me coloco à disposição lá na instituição em que eu estou, no meu caso no Ranf Fidan, daí eu consigo enxergar o que as demais instituições também desenvolvem, né? O escritório, o Senai, enfim, tudo aquilo que nós desenvolvemos, e a gente olha para uma realidade que aí está posta, que é justamente a necessidade do nosso município. Então, eu quero me colocar à disposição, estou aqui também representando, né, o Marcelo, deixar um abraço para vocês, Marcelo Martins, não estou aqui, está em Ourinhos hoje, trabalhando, e dizer que nós estamos à disposição, não só com o nosso espaço lá, mas também com aquilo que a gente pode fazer aqui juntos, né? Para poder ajudar, porque quando o outro desenvolve, nós nos desenvolvemos juntos. É isso, eu agradeço e parabenizo a cada um de vocês. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor doutorado, pela contribuição. Com certeza você vai somar muito no nosso fórum de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos lá em Americana também. Parabéns pelo seu trabalho, né, que você tem realizado. Gostaria de passar a palavra para o nosso amigo Fábio Zoppi, da Intentos Ventures, um grande profissional e com certeza já está nos auxiliando de uma maneira muito forte aqui na cidade, né, Fábio Zoppi? Com a palavra, Fábio Zoppi. Obrigado, vereador Lúcio. Bom, fazer um pitch, né? Eu fiz algumas anotações do professor Mário também do Fábio, né? E ele a nossa provocação, né, de construir ideias, né? Creio que estamos no momento ideal, né? O segundo fórum, o primeiro foi mais um kick-off, né? Me proponho também a continuar em grupos de trabalho, né? Aquilo que a gente aventou na reunião preparatória. Então, esse tema de capacitação, formação, né, profissionais, eu creio que, sendo o tema aqui, mas ele vai permear em todos os pontos. A gente está falando de pessoas, né? A gente sempre fala de pessoas. Não é o sistema de inovação, é pessoas. São pessoas. Não são coisas, não são negócios. Isso é derivado, isso é consequência, né? Então, assim que eu entendo, inclusive, a visão que eu construí aqui. Então, essa provocação do professor Mário, né? Como podemos construir um ecossistema de inovação local, né? Porque a lógica econômica, ela tende, né, a exaurir os recursos para Piracicaba, mesmo Campinas, né? Não digo nem americana, porque cidades irmãs parecidas. Mas eles têm um bom desafio, professor. E o fórum certamente faz parte da solução, né, do que foi encontrado aqui. Vou deixar cidades inteligentes, né, na provocação no final, que é basicamente o que o Fábio trouxe aqui em uma das pontas, né? Então, quando a gente tem oferta, né, o Senai, o Sebrae, o Senai, quem quer que seja, muito importante, existe a questão das demandas, mas as demandas normalmente elas são cobertas por aquilo que existe hoje. Então, normalmente o empresário não está pensando muito longe disso, não pode, né, ele se perde, tem conta para pagar, né? Então, tem que existir um processo, né, via fórum, via ângulo, via o que quer que seja, para encontrar esses desafios de inovação. Eu estava conversando, né, lá previamente, como fazer isso? É complexo, né? E utilizando basicamente a janelinha amarela ali das tecnologias, né, que o professor Mário trouxe com esses jovens, né? Então, jovens em formação é um público, né, ideal para trabalhar com isso. Bom, o Fábio trouxe aqui situações, eu vou destrinchar duas oportunidades, né? MEIs, muito importante, né, essa pessoa, junto com startups que está ligado ao modelo de negócio, que são pessoas inicialmente, né? Junto com a Startup Day, né? É uma provocação que o Fábio trouxe, eu amplifico, né, para a gente discutir junto, 2027, ter um Startup Day, que ao invés do nome quer dizer startup, não, é um evento de ecossistema, é um evento que sim, startup está no centro disso, mas sem a realização de todo mundo, isso não acontece, né? E por último, né, uma oportunidade, né, entendendo que está numa Câmara Legislativa, né? Quando o Fábio traz São Carlos, e não tem uma base de comparação, São Carlos é São Carlos, né? Não, existe um trabalho de formiga, um trabalho a ser feito, né?
sai aqui da casa, né, um escopo, né, não só de cidades inteligentes, né, no sentido legislativo e executivo, mas também um arcabouço que contém um orçamento para um fundo, para um comitê, enfim, toda essa questão jurídica legal, né? Porque aí todos nós, do ecossistema, vamos responder positivamente a isso, né? Então, finalizo aqui a minha fala, colocando à disposição para participar do grupo de trabalho, né? Mas nessas oportunidades que eu poderia. Obrigado, Fábio. Com certeza a sua orientação para nós é muito rica. Então nós vamos sim seguir juntos, né? Você, e esperamos sim contar com você para que esse fórum aqui na cidade possa desenvolver o trabalho que ele já tem desenvolvido em outras cidades. Né? Você muito fortemente tem auxiliado muito. Obrigado, Fábio, pela contribuição. Gostaria de passar a palavra agora para o vereador, nosso amigo, o vereador Alex Dantas. Senhor presidente dessa mesa, presidente de outra mesa, nosso vereador Capurigon, presente, bom dia e seja muito bem-vindo. Quero parabenizar você também, Lúcio, por essa iniciativa, pois nós sabemos que essa nossa geração, a tecnologia veio para ficar. Se nós pensarmos de 2000 a 2020, o que a ciência e a tecnologia se multiplicaram no mundo é coisa astronômica. Eu lembro que conheci minha esposa em uma startup da Motorola desse tamanho, que era um antigo tijolão, e hoje nós falamos através de vídeo, através de Skype, através de tudo, uma coisa que realmente em 20 anos a tecnologia e a ciência cresceram exponencialmente. E falando aqui CL e Senai, que sempre buscam trazer qualificação para os profissionais, nós temos um dado que Elon Musk, que é o que mais investe hoje em tecnologia no mundo, ele tirou 2 marcas de seus carros e passou a investir mais em robôs na fábrica em Fremont, nos Estados Unidos, e a meta dele é a fabricação de 1 milhão de robôs por ano. E fala que as atividades desses robôs serão trabalhos em fábricas, atividades domésticas e tarefas repetitivas e perigosas. Então, nós estamos caminhando para um futuro que, mesmo a melhor mão de obra qualificada, provavelmente será substituída por robôs. E nós não trazemos essa ideia para essa geração. O que ele tem que se especializar, porque senão, realmente, muitos passarão fome porque não terão trabalho. Então, realmente, se essa nova geração entender a importância dessa pauta do senhor, com certeza nós vamos levar muitas pessoas que passarem a cursos futuros que, se abrirem os olhos, ainda há tempo, mas só que tem que começar o mais rápido possível. Então, parabéns pelo trabalho e agradeço a presença de todos. Obrigado, vereador Alex Dantas, um grande parceiro nosso aqui na Câmara. Nossas ideias e projetos caminham muito similares, muito próximos, e muito obrigado pela presença. Com a palavra, o vereador Capurigon. Senhor presidente Lúcio, mais presentes, bom dia a todos. Eu estou aqui para aprender. Não é minha área, nem na área da segurança, da área da educação. E as falas aqui eu fico prestando muita atenção. E nunca trabalhei com essas questões, principalmente de tecnologia. Então são muitos assuntos novos. E o que eu vejo, a importância dessa capacitação dos profissionais. Como eu vi na área da educação, a importância. Até estávamos conversando na reunião preparatória como fazermos os alunos das escolas se interessarem pelas áreas. Não ficar somente no YouTube, celular, jogos, programação, mas levarmos isso para as indústrias. O Senai, eu sou um admirador do Senai porque eles mudam vidas. Eu tenho vários alunos que hoje já estão formados pelo Senai. Quando eu encontro com um ou outro na rua, encaminhado, está trabalhando, está seguindo a sua vida. Então, nós buscarmos como trazer esses jovens para isso, buscá-los.
mostrar para eles que esse mundo de tecnologia não é só ficar nos jogos, achar que o youtuber vai ser a vida dele. Sabemos que não é a realidade, mas eles não sabem disso. Então, nós no fórum procurar mostrar, como chegar neles, para mostrar para eles a realidade que o mundo é amplo, existem diversas oportunidades. Eu te agradeço pelo convite para fazer parte e com certeza estou aprendendo muito aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Cabo do Irmão. O Cabo do Irmão tem muita experiência na segurança, na educação, né? Então, de que maneira nessa área a gente pode atingir também com a tecnologia? Uma contribuição sua vai ser muito bem-vinda. Cabo do Irmão e vereador Alex Dantas, que nessa casa são parceiros incríveis. Obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, Marcos Correia. Sim, o vereador do Sul né, pela participação. Acho que agora, eu, a partir da explanação, né, do Fábio, a provocação dele da gente entender qual que é a realidade da cidade de Santa Bárbara, eu comungo da mesma ideia do Fábio Zoppo, de a gente pensar já, devido ao tema, né, a gente já instituir talvez algo que olhe para a realidade, algo muito prático, né, a gente trabalhou muito isso lá na cidade americana, GTs, a gente trabalhou com aquele trabalho, eu acredito que nós fizemos 7 grupos de trabalho lá, o Silmar participou de alguns, então o grupo mesmo que a gente define quem são os papéis, né, os papéis daquelas pessoas que vão buscar olhar para a realidade e como que a partir dela a gente pode propor ações e apresentar isso depois, né, porque o fórum ele precisa ter essa proposta, né, de olhar para a realidade, mas de propor ações concretas que vão ajudar, de certa forma, aí, o que Santa Bárbara tem, né? Quais são as indústrias. Até na primeira reunião nós tivemos que o pessoal da RUM que estava presente tem dificuldade de conseguir mão de obra, né? Quais são essas mãos de obras? Como que o Senai pode capacitar, como que o Sebrae também pode ajudar. Então, de olhar para a realidade, a associação comercial também estender esse convite, quem está a partir das indústrias também olhar para as indústrias, quais as dificuldades que elas têm. Isso nós fizemos na cidade americana, a gente apresentou esse diagnóstico e ações concretas, né? Então, queria trazer essa proposta de a gente pensar nisso e um grupo que pense nessa temática, né? Como que a gente pode ajudar a cidade de Santa Bárbara a dar um pontapé. Acho que fica bacana. Importante a explanação, importante a palestra em si, mas é importante ações concretas, né? A gente começa a partir disso transformar a realidade. Obrigado, Marcos Correia. Marcos Correia, que em Piracicaba tem feito um trabalho incrível na prefeitura, com a pauta da família, ações concretas que vêm a fortalecer os vínculos familiares. Então, tem tudo a ver com a nossa pauta, viu, Marcos Correia? Obrigado pela sua participação e ajuda, viu? Com a palavra, Wagner Roberto, diretor do Senai. Bom dia a todos. Vereador Lúcio, obrigado mais uma vez pelo convite, participar dessa oportunidade aqui. Queria ressaltar, a gente trabalha sempre em conjunto, né? Sempre com instituições parceiras. Não foi falado aqui pelo Fábio, Sebrae do São Senai, a Ciesp, então outras instituições também nós temos parceria aqui. Então, dentro da linha que o senhor Mário colocou, nós trouxemos para hoje aqui a ideia de disseminar oportunidades para cursos na área de IA. Né? Por que isso? Em 2018, os estudiosos aí do Profissional do Futuro levantaram as 10 principais características ou competências do que o profissional precisava para a época de 2018. Eram 10 competências socioemocionais. Para 2025, entrou uma competência técnica, que é na área de letramento digital. Está aí o IA está inserido aí. E para 2030, a previsão é de termos aí, pelo menos 4 competências tecnológicas aí, para todos os profissionais do futuro. Então, IA, cibersegurança, a parte de direito, parte ambiental, né? Então, essa formação a gente tem que levar para todo mundo. E pegando um gancho, né, o vereador aqui falou,
pode ser que grande parte dos trabalhos repetitivos sejam substituídos por IA. Então, a IA vai automatizar algumas tarefas. Então, aquela profissão tem uma, duas tarefas, caixa de supermercado, por exemplo, e faz a leitura do código e faz o pagamento ali, etc. Mas já está sendo, né? Já está sendo automatizado. Então, os próprios especialistas dessa área de futuro, né? De futuro, tem dúvidas se realmente vão substituir ou se a IA ou se essas tecnologias vão trazer mais oportunidades, mais empregos. O que ninguém tem a segurança para afirmar, com certeza. Mas o que é certo é que se seus profissionais não forem substituídos por uma IA, com certeza vão ser substituídos por um outro profissional que sabe usar IA. Então, aí é a minha provocação, que a gente possa fortalecer, disseminar, montar situações favoráveis aos grupos de trabalho, para a gente levar esse conhecimento, seja para o público empreendedor, né, as leis aí, para as escolas públicas, as parcerias aqui, o Sensotec, ETEC, para a gente trabalhar junto nessa formação. E aí eu me proponho a trabalhar nesse grupo de formação, né, grupo de trabalho aí, nessa área da educação, de formação que a gente tem ao nosso suporte, né? Então, estamos aí à disposição para ajudar e com toda a tecnologia e todos os recursos profissionais que a gente possa oferecer para esse trabalho aqui nesse fórum. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade e sucesso aí nesse fórum. Obrigado, Wagner. Quero agradecer aqui, né, a instituição do Senai, né, o professor do Wagner, também do Mário, trouxe para nós muito rico hoje. E eu vejo que o nosso projeto do fórum começa a dar frutos. É bem isso mesmo, é importantíssimo ter a compreensão do Senai e uma visão dessa. Né? Então, com certeza, vamos trabalhar junto nisso, viu, Wagner? Vamos precisar da ajuda de vocês. Com a palavra, Rafael, da GDG Americana. Olá, gente. Bom dia. Tá bom? Vim falar aqui um pouquinho do braço de comunidades, né? Então, como comunidade, acredito que a gente não tem que ser CNPJ, não tem um peso tão grande assim, às vezes, legal, né? Por conta de a gente conta muito com parcerias com apoio, mas eu, Rafael, que comecei a trabalhar com comunidade americana em 2020, eu estou na área de 17 anos, formado pela FATEC americana. Você vai falando de empresa, eu estou na estatística, sou morador aqui de Santa Bárbara há 6 anos, então eu sou uma empresa prestadora de serviço aqui de Santa Bárbara do Oeste também. E ao longo da minha trajetória, eu acredito muito na capacitação técnica, eu fiz muito treinamento, muito curso, trabalhei em empresas, desde startups até empresas globais, eu trabalhei no exterior também. E dentro das empresas tive a oportunidade de adquirir conhecimento, não só dentro da empresa, como hospitais. Eu trabalhei em São Paulo, tem muito essa cultura de levar a comunidade para conversar sobre tecnologia, um ambiente mais informal mesmo, e eu queria trazer essa realidade um pouco mais para o americano. Aí eu conheci o programa, então já fui fazer curso com o Senai também, tanto Santa Bárbara quanto americano também, e eles têm essa parceria forte com a Google, que é a Google for Education, então eles conseguem crédito vocal, em treinamentos. E a gente, como outra vertente da Google aí, que é a Google for Developers, a gente também está tendo alguns incentivos, enfim. E tem um programa, né, ao longo do ano, tem eventos presenciais, está no 4º ano, então muita gente ainda não nos conhece. Mas dentro do programa estamos em campanha agora de Build with AI, que são workshops práticos para a gente levar para a comunidade. Então, estava conversando com a Silmara, a gente está com um competitivo técnico aí, porque tem que ser maior de idade, então a gente já fez treinamentos com o pessoal do ensino técnico também, mas esse agora, no primeiro semestre, é um foco mais de universidade, então a gente já vai ter o primeiro marcado agora na FATEC americana 11/4, um treinamento gratuito. Quem aplica é profissional da própria comunidade, então a gente está tendo essa parceria grande tanto com as instituições cedendo espaço para a gente, com outros profissionais que atuam no mercado e estão vendo a oportunidade, legal, o trabalho que vocês estão fazendo, posso me voluntariar e dar um treinamento da habilidade que eu tenho, então isso está sendo bem bacana. No meio agora do ano vai ter o Google I/O, né? A visita que foi do ano passado, a gente trouxe o Luciano Martins, que é um Google, então a gente consegue trazer profissionais da Google, a Google paga a despesa para mim, dá o treinamento gratuito,
vamos falar esse ano muito de água. A própria comunidade nossa, a gente tem eventos mensais, tem quinta-feira agora no YouTube, quem quiser entrar no GDG americano, quinta-feira vai ter o GDE, que é um expert falando sobre anti-gravity, que é uma ideia de desenvolvimento com inteligência artificial, então vai ter dicas gratuitas. E é isso, a gente está trabalhando a longo prazo em parceria com a empresa, a gente está trazendo uns meetups que a gente chamou de Company, então estou conversando com a Mônica, que é um da gente levar. Isso é muito legal para a empresa, porque a gente leva um profissional qualificado, é um treinamento interno, de certa forma, e também você devolve para a comunidade, abre espaço para pessoas que são estudantes conhecer o ambiente corporativo, né, e ter essa vivência. Então, também, muito feliz de estar aqui pelo convite, Lúcio, muito obrigado, e quero contribuir da melhor forma, acredito que a gente vem somando, né, então acho que faz parte do ecossistema, a gente quer contribuir da melhor forma possível. Maravilha, Rafael. Muito bom ter você com a gente, né? O trabalho que você desenvolve tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui com a ideia do fórum. Obrigado, Rafael. Com a palavra, Marcelo Gomes, da Unidade Regional de Ensino. Sim. Bom, então, agradecimento a todos, né? E principalmente pelas participações. E eu vou focar num aspecto da formação profissional, e nós temos a capilaridade, né? Nós estamos nos microlocais. Só para ter um exemplo, nós temos 3 escolas com itinerário formativo, técnico profissional. O BOB, Deus Anzato, Ulisses e outras. E a gente tem que agradecer ao Poder Público Municipal, essa casa também, nas articulações junto com a AUP e com a nossa supervisora Josiana, justamente num aspecto importante, que é fornecer oportunidades para que empresas participem dos programas de estágio. Então, esse estímulo, né, para que a gente possa ter empresas que venham a participar do nosso programa do BEM e dar essas oportunidades para esses estudantes terem essa visão de mercado, né, além da própria formação em si. E as iniciativas que foram realizadas nos anos anteriores foram bem produtivas. O nosso agradecimento. E o desafio de continuar com essas iniciativas, né, com esse movimento, com esse incentivo, para que mais empresas da região possam contribuir nesse sentido. Um agradecimento. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo trabalho, né? Toda a nossa região, vocês realizam, importantíssimo. Obrigado pela presença. Viu? Com a palavra, Mônica Camilo, da Internet. Bom, vou focar um pouquinho no meu ponto, que é o empreendedorismo, na parte de comércio internacional. Bom, eu nasci em Santa Bárbara, vi o crescimento e desenvolvimento da cidade. E esses dias eu vi uma matéria falando que, comparação entre 2024 e 2025, o crescimento das exportações na cidade foram de 86 milhões de dólares para 97 milhões de dólares, algo assim. Mas eu acredito que Santa Bárbara pode fazer muito mais. Em comparação ao crescimento das outras cidades da AMC, acredito que Santa Bárbara tem um potencial muito maior para estar crescendo nesse aspecto das exportações. E eu acho que o que falta um pouco no empreendedor, né, no dono da empresa, dono do produto. Eu até atendi há 15 anos no mercado, né, a internet atende essas empresas, ajudando no desenvolvimento e as exportações. E eu lembro que eu atendi um cliente que ele mesmo não acreditava no produto dele. Ele falou, nossa, quem vai querer importar o meu produto, comprar o meu produto? Então, eu acredito que o que falta é uma mentalidade, focando um pouco nessa parte de pequenas e médias empresas, né, que é um perfil um pouquinho diferente das grandes empresas, mas a mentalidade do próprio empreendedor, né, através de quê? De cursos, treinamentos, e quem sabe futuramente um hub de exportação, que eu acho que não tem na cidade, e já tem em outras cidades também, né? Então,
coloco à disposição a internet para ajudar no crescimento e apoio dessas empresas. Obrigada. Bacana, mãe. Com certeza vai nos ajudar muito. Obrigado pela sua presença. Com a palavra, Valquíria Prado, da Unifates. E nesse meio de tempo aqui, eu percebo muito que o ecossistema é interessante, precisa ser implantado, inclusive o Fábio Sopa mencionou isso. No caso, o nosso vereador aí tem que colocar em prática. Santa Bárbara tem muito potencial, a gente está aqui instalado em Santa Bárbara também, aonde que já tem um projeto sobre tudo isso que eles falaram aqui, e a ajuda de todos vai trazer soluções aqui para Santa Bárbara e o principal objetivo que o senhor deseja alcançar aqui. E sobre a Startup Day, é uma boa ideia, só que para Santa Bárbara eu vejo uma outra roupagem, para não ficar assim, uma cópia, mas assim, chegar com uma forma mais objetiva para alcançar a população que a gente quer realmente atingir. Então, com o mesmo objetivo, mas com uma outra roupagem da Startup Day, eu acho que vai ter um grande sucesso para alcançar o que a gente está pretendendo aqui, juntamente com todos. Obrigada. Bacana. Muito obrigado, Valquíria, viu, pela sua participação e contribuição. Com a palavra, o senhor Vladimir da Costa, diretor da FATEC. Bom dia a todos. Vereador Lúcio, parabéns pela atitude realizada em replicar o Fórum de Inovação criado pelo nosso amigo Silvio Dourado, meu amigo. O que eu gostaria de colocar é que inovação, tecnologia e sociedade têm que trabalhar simultaneamente, um apoiando a outra. A sociedade, agora que possível, é o órgão público, são os empresários, e até nós realizarmos mesmo reviravoltas sociais nas pessoas. A tecnologia está aí, a demanda empresarial de novos formandos, de novas capacitações estão à tona. Eu creio que esse fórum tem tudo para colaborar com essa situação atual e perspectivas futuras. Em nome da FATEC Americana, eu posso colocar que nós estamos de portas abertas para participar e ajudar no máximo possível nessa colaboração. A gente desenvolve, o nome é tecnologia, a gente está a todo instante desenvolvendo tecnologia e inovação junto com o Centro Paula Souza, com a ITEC, Polivalente e demais instituições. E a nível de colaboração, eu posso colocar assim que a gente consegue capacitar a demanda social aí gratuitamente. Estamos com uma fomos de inovação no Brasil, eu e meu amigo aqui, o Vladimir do Polivalente, onde nós trouxemos um modelo educacional diferenciado, conhecido como articulação média superior, onde um jovem ingressa para fazer ensino médio e em 5 anos ele faz ensino médio e faz a graduação. Nós somos a primeira instituição no país, na América Latina, a ter esse curso aprovado, credenciamento do Conselho Estadual e no MEC. E para poder também colaborar e dar continuidade nesse projeto, alguns colegas já estão sabendo, nós vamos tentar entrar também com outro projeto pioneiro aqui na região da Grande Campinas, com a possibilidade de trazer curso de engenharia. Então, o curso de engenharia que a gente vai estar trazendo, estamos lutando para isso. Se nós conseguirmos, vamos implantar em 2027. E aqui a gente fala que a Americana, nós somos em Santa Bárbara, estamos bem no meio para poder atender essas necessidades. Então, a inovação, é a perspectiva, é a projeção futura. Muito obrigado por me convidar e estamos à disposição. Parabéns. Obrigado, senhor Vladimir. É uma honra para nós termos uma instituição tão importante como a FATEC junto nesse projeto. Obrigado. Da mesma maneira, o senhor Vladimir Suzegano, outra instituição importante como a ITEC Polivalente, a palavra sobre o Vladimir. Obrigado. Obrigado a todos pelo convite. Silvio, que começou esse fórum lá em Americana, os demais presentes.
Complementando um pouco o que o meu parceiro, que o Vladimir falou, nós temos essa parceria com a MS, Articulação Média Superior, em 5 anos, né, que o Vladimir falou, ele sai com certificação médica, técnica superior, e agora estamos em vias de implantar, né, Vladimir, a pós-graduação. Então, em 6 anos, ele sai com 4 certificações inteiramente gratuitas, né? E nós somos grandes produtores aí de projetos, certo? A ETEC e FATEC, com grandes prêmios, né? Ganhamos muitos prêmios aí nas exposições que a gente faz. Então, por exemplo, nós ganhamos prêmios em FETEX, FEBRAS, FENABRANT, Projeto 3M. Então, eu quero chamar a atenção aqui dos senhores, quantas instituições de ensino que nós temos aqui e o quanto que nós podemos oferecer para a sociedade. Né? O quanto de projeto nós temos que dá para ser implantado em parceria com as empresas, poder público, extremamente importante. Inclusive na FETEX, que é a maior feira de tecnologia do São Paulo Souza, que é em São Paulo, a ETEC foi, polivalente, foi o que mais levou projetos para ser apresentado lá, de 220 ETECs. E nós chamamos a atenção porque tem empresas que querem investir nesse projeto. Então, está ali, está aberto. A gente assim, a gente se coloca à disposição de vocês para ajudar no que for preciso. Querem ver os projetos da escola, estamos lá à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Estamos à disposição. Parabéns pelo evento. Obrigado, senhor Vladimir. Na visita que fizemos lá, pude verificar o quão importante é o trabalho, né, que a ETEC tem feito lá, e o retorno tem dado com os alunos, né, principalmente ali na inovação. Muito bacana, viu? Obrigado pela presença aí da ETEC. Com a palavra, Silmar Azevedo, da Inova. Bom dia a todos. Bom dia. Vereador Lúcio, muito obrigada pela oportunidade. Eu ressalto a importância deste tipo de evento em todos os municípios, né? O Silvio começou lá em Americana e nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo desde o início também no Fórum de Inovação de Americana. E eu, fazendo uma conexão com os dois superintendentes aqui falaram, o Centro Paulo Souza, eu fazendo parte da mesma autarquia, o Centro Paulo Souza, ele tenta capacitar os alunos e as pessoas da comunidade através de várias formas. Na graduação, no curso técnico, nós temos uma plataforma onde são trabalhadas alguns cursos que essas competências não são praticadas dentro da instituição, mas eles podem fazer esse treinamento por conta, a EAD, devido à quantidade de componentes curriculares que é obrigado nos cursos. Então, ele tem essa formação com hard skills, soft skills, à parte, que eles podem, enquanto são alunos do Centro Paulo Souza, acessar essa plataforma e fazer os cursos à distância lá. Nós também temos, dentro do Centro Paulo Souza, do Conselho de Inovação, a qual eu represento, que nós fazemos diversos eventos e podemos chamar empresas para isso. Essa importância de trazer o problema da empresa para a academia é essencial, porque assim os alunos eles têm a oportunidade de resolver o problema de um mundo real, ou seja, aquele problema na empresa, nós vamos ter chance de parar, refletir, talvez um dia, vários dias, um semestre, para resolver aquele problema, e isso vai ser muito bom para o aluno, porque ele enxerga onde está sendo aplicado o desenvolvimento que ele fez, para a empresa, para conhecer os nossos cursos, o que os nossos alunos produzem. Então, isso é muito importante, a aproximação das empresas também no Fórum de Inovação e Tecnologia do Santa Bárbara do Oeste. Esse convite fica para que nós possamos fazer eventos juntos. Eles trazendo esse problema, como nós fizemos na Americana, no Lideratom com o setor têxtil na Americana, e nós possamos traçar soluções inovadoras e daí
pessoal da área técnica da empresa vai ver se é viável ou não em dados. Então, estamos à disposição. O que precisar pode contar conosco na Assessoria de Inovação do Sr. Paulo Souza, e como os meus colegas aqui de trabalho disseram, a ETEC e FATEC também. Muito obrigada. Maravilha, senhora. É isso que o nosso fórum vai precisar, né, Santa Bárbara, receber a colaboração de vocês e trabalharmos juntos, né, para a nossa cidade. Isso é importante. Muito obrigado, viu? Com certeza vamos trabalhar juntos. Com a palavra, Guto Xavier, do Senac. Bom dia a todos. Engraçado que nós temos professores aqui, então as duas necessidades são muito parecidas, né? Então, eu vou fazer coro. Represento o Senac Americana, apesar de estarmos americanos, cidades atendidas são Santa Bárbara, Americana, Sumaré, Nova Odessa. Foi um convite, para quem não conhece, lá tomar um café com a gente, mas são os espaços. Tá? O que foi falado aqui hoje, acho que é muito importante o fortalecimento desse tripé, poder público, privado e educação. Então, sobre o que a gente poderia fazer, né? Por que não trazer diretores para cá para conversar, para expor demandas que a gente tem na indústria e como forma de capacitar a partir dos cursos que oferecemos, a importância tanto do poder público quanto do privado estar junto com a educação, como o Silmara falou, uma coisa em comum que todas as entidades educacionais me falaram, que a gente busca resolver problemas reais com os alunos. Então, lá na escola a gente teve, por exemplo, uma situação de a roda cervejeira de Americana, a identidade visual foi desenvolvida pelos alunos lá, o site do controle de Americana foi desenvolvido por alunos lá, os alunos de design exteriores fizeram um trabalho de revitalização no BNH. Então, tem várias oportunidades e a gente perde muito quando a gente não tem essa aproximação, não traz as necessidades, porque a gente fica com projetos fictícios. Então, isso não traz a realidade de mercado para eles, essa experiência, e a gente sempre incentiva, né, a participação de projetos voluntários, de impacto social, porque eles vão também estar ajudando o outro ali. E é isso, muito obrigado, vereador Lúcio, muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, Guto. Obrigado por estar presente aqui com essa instituição que é tão importante, né? Então, para toda a região, né? Vocês trabalham, esses alunos que vocês recebem. E a contribuição aqui para o fórum vai ser incrível também, da parte de vocês. Obrigado, viu? Com a palavra do Celino Inês, da Lampejos. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer ao Silvio, né? O Silvio conhece um pouquinho da minha história, mas não estou aqui por isso. Obrigada, Lúcio. Parabéns ao Legislativo de Santa Bárbara, junto aí com o vereador no exercício passado, Silvio, por essa iniciativa. Eu acho que é fundamental nos municípios, e vejo muito importante vir também do Legislativo, que geralmente cuidam de outras causas, né, e acaba esquecendo, né, Silvio? O Silvio que levantou essa bandeirinha americana e dando sequência aqui em Santa Bárbara. Parabéns. Mas eu sou da Lampejos. Nós somos uma empresa de 20 anos na área de tecnologia, marketing e tecnologia. E nos últimos anos nós temos desenvolvido um trabalho muito bacana, né, nesse mundo, né, da Rede S, junto ao Senai, ao SES, ao Sebrae. E há alguns anos, né, atrás, nós, da Lampejos, junto com a equipe do Lab do Senai de Campinas, em que nós fazemos parte, né, foi feita uma pesquisa com lideranças do marketing da indústria, né, para descobrir ali onde são os pontos fracos, as fragilidades e as dificuldades. E dentro desse trabalho, né, nesse período de trabalho, levou mais de um ano de pesquisa, de análise e desenvolvimento, nós desenvolvemos aí um trabalho chamado Vertical, que é um diagnóstico, né, todo estruturado, que transforma essa informação difusa de dentro da indústria em soluções concretas e objetivas, né? Então, depois tem todo um desdobramento, né, nosso aí junto ao pessoal do Senac e tudo mais, mas então esse foi um dos pontos, né, que
que nós estamos desenvolvendo. E o nosso objetivo em participar do Instituto Santa Bárbara, né, posso falar também, eu acompanho o desenvolvimento de Santa Bárbara há 40 anos, né, e desde muito pequena, e nós estamos à disposição, né, de todas as entidades, órgãos aqui, para auxiliar no desenvolvimento de tecnologias, tanto para indústria, serviços e comércio, né, que é o trabalho que nós mais desenvolvemos hoje, é esse. Então, estamos aqui também à disposição para contribuir no que nós pudermos ajudar aí no desenvolvimento desse trabalho em Santa Bárbara e na região. Que bacana isso aí. Uma experiência tão grande assim vai ser valiosa para nós. Então, seja bem-vinda nesse trabalho, viu? Contamos com a sua ajuda, sim. Com a palavra, o nosso amigo Tício Godoy, advogado aqui em Santa Bárbara do Oeste, nos ajuda muito no nosso projeto, tirando dúvidas e nos auxiliando. Então, Tício, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Eu cumprimento a todos que estão aqui presentes, cumprimento o ex-vereador Ciro Dourado, membro da Marinha Americana. Como Lúcio disse, eu sou advogado. E é interessante quando a gente olha como um profissional da advocacia, a maioria dos empresários olham para mim como o risco Brasil, né? O problema desse advogado de trazer, presidente do trabalho, processo do trabalho, etc. E tal. Não é só isso. Tem isso também. Mas não é só isso, né? Por isso, participei de todos vocês, e tem diversas oportunidades de registro de propriedades materiais. Né? Todo processo novo demanda um registro de proteção daquele patrimônio material. Né? E quando eu ia ouvindo os senhores e senhoras, eu via diversos atendimentos que eu fiz no meu escritório. Né? Tanto para patrão como para os empregados. Né? É interessante que me parecia que todos eles tinham um problema em comum. O empregado, o colaborador bem capacitado, ele tinha medo de empreender. Eu olhava para ele, eu via que ele tinha condição. Às vezes ele tinha uma condição melhor do que o patrão dele, mas ele tinha medo de empreender. Né? Faltava para ele uma coragem, né? Na filosofia chega a virtude da fortaleza. Faltava a virtude da fortaleza. Quando eu ia para o empresário, eu via ele lidar de diversas situações, onde, na verdade, ele tinha que ser treinado, tinha que ser fluido. Né? Quando ele encontrava um problema, ele não tinha que parar naquele problema. Ele tinha que sair deles, que nem água. Quando você olha o rio não para numa pedra, ele continua, né? Ele é fluido. Né? Se ele quer crescer por uma exploração, como foi falado aqui, o crescimento da exploração. E me parecia que era tudo isso que estava voltado a um problema pessoa, profissional, que talvez seja uma falha de informação familiar, que é a virtude da fortaleza. Ele não tem coragem de tomar decisões e, às vezes, de suportar as decisões que tomou. Ele não tem a condição de suportar as decisões que ele tomou. Né? E quando a gente fala de sistemas de inovação, ou um ecossistema de inovação, nós falamos de pessoas, né? Essas pessoas têm que ser formadas para tomar decisões e suportar as dores dessas decisões e, às vezes, suportar uma perda, suportar uma decisão errada. Foi por esse caminho não deu certo, vamos começar aqui. Essa seria a minha colocação. Maravilha, muito obrigado, Tício Godoy, pela sua participação. A gente conta com a sua experiência, né, e dedicação também para a gente trabalhar nesse projeto aqui na nossa cidade. Obrigado, viu, pela sua participação e amizade. Pessoal, nós estamos dentro do nosso horário de cronograma, né, de encerramento. Gostaria de lembrar a vocês que atrás aí da plaquinha com o nome de vocês tem um QR Code. Então, aqueles que ainda não estiverem no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, só escanear aí o QR Code. Né? Lá nós vamos trabalhar algumas agendas, algumas informações muito importantes para a construção das próximas reuniões aqui do nosso fórum. Né? Nós vamos trabalhar grupos de trabalho e nós vamos avisando vocês por lá, pelo grupo do WhatsApp. Então é importante vocês verem que aqui já nasceram muitas ideias que com certeza nós precisamos aproveitá-las, né? Para filtrar e trazer e desenvolver um projeto para Santa Bárbara ganhar com isso. Essa é a nossa intenção.
Então, lá nós vamos estar trabalhando alguns grupos de trabalho, vamos pedindo também a opinião de vocês, né? Vamos trocando as ideias e construindo esses grupos de trabalho, nos falando ali pelo WhatsApp. Coloquem no grupo o @, de vocês, se vocês puderem, né? Para que a gente marque vocês também e dê visibilidade no nosso trabalho, né? Você puder, exato, nas redes, se você puder colocar lá o seu @, vai nos ajudar muito. A próxima reunião, né, do nosso Fórum de Inovação, Ciência e Tecnologia, nós vamos anunciar lá no grupo. Então, nós vamos colocar lá o dia da reunião preparatória, né, que é muito importante, porque na reunião preparatória nós construímos as ideias que vamos trabalhar na reunião do fórum, né? Então, todos que puderem participar é importante. Aqueles que não puderam vir na preparatória que fizemos, também opinou no grupo de WhatsApp, então ajudou a gente a construir a reunião de hoje, né? Então, agradeço a todo mundo que pôde fazer aí a sua colaboração. Temos mais algum recado? Nós vamos, ao encerrar, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para a gente fazer aqui na frente uma foto oficial, né? Aí todos nós viemos aqui daqui a pouquinho para a gente construir aí, essa foto. No final da nossa reunião, gente, nós estamos dentro do nosso horário, mas aqueles que puderem, né, permanecerem para a gente conversar um pouquinho mais, trocar ideias, filtrar, pegar a ideia de um do outro e construir, né, coisas positivas para a nossa cidade, vai ser importante, né? Então, aqueles que puderem, eu sei que tem pessoas aí que estão no horário e tem suas agendas, mas quem puder, nós vamos estar aqui para conversar um pouquinho, construir, né, um pouquinho sobre, debater, né, um pouquinho sobre o que nós ouvimos e aprendemos hoje aqui. Agradecemos a presença de todos, declaro encerrada a segunda edição do Fórum Permanente sobre Inovação, Ciência e Tecnologia, convidando a todos para os nossos próximos encontros. Obrigado, pessoal.